Vamos orar? Para a gente começar. Glória a Deus, eu achei que eu ia ficar sozinha hoje. Com a chuvinha caindo, né? Vamos orar, gente? Pastor, eu tô sempre aqui. Você tá sempre, nunca vou ficar só. O pessoal online também, né? Com certeza. Os anjos. Ó, mistério. Gente, vamos ficar em pé? Vamos orar, né, gente? Agradecer ao Senhor por mais um modo. Quem passou aí por vida de louvor Foi impactado, não foi? Foi forte. A aula terminou, o povo não conseguiu ir embora. Não foi aquilo, gente. Um dia o pastor já tem que ir, mas o povo foi meio bêbado para casa, né? Glória a Deus, gente. O importante é receber cada módulo e fazer dele um degrau, né? Na nossa caminhada, um degrau com o Senhor. Então feche os seus olhos, vamos começar, vamos sempre começar às 19h40 em ponto, tá bom? Senhor, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de poder sentar e aprender da tua palavra que liberta, que transforma, Senhor, que dá destino para as nossas vidas. Deus, eu oro para que cada um que está aqui, Jesus, nessa noite, seja totalmente encontrado com a tua palavra, que o ensino venha trazer crescimento. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós para nos ensinar, para nos exortar, para nos orientar, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos à tua voz, os nossos olhos vendo, Pai, o que o Senhor tem para fazer em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito de revelação e sabedoria esteja, Pai, fluindo nesse lugar. Deus, abençoamos quem já chegou, abençoamos aqueles que estão vindo. Senhor, que o Senhor traga guardados e protegidos, que nada possa impedir aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida através desse módulo. Nos colocamos em inteira disposição, Pai, da direção do Senhor. Pai, tu és o nosso mestre, o nosso maior mestre. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a nossa casa, guardar a nossa família, guardar aquele quem nós amamos, ó Pai. Que tudo que leva o nosso nome esteja protegido debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Enquanto estamos aqui servindo ao Senhor, proibimos, ó Pai, qualquer ação do diabo contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e declaramos que estamos todos guardados e protegidos, ó Deus, debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, Pai. Nós assim oramos e entregamos, Senhor, essa aula ao Senhor, esse módulo ao Senhor, e o Senhor, ó Pai, é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Pode se assentar. Estou aqui feliz pela vida da Lorena, pela vida do Senhor Pablo, que vão caminhar aí com a gente, novos seminaristas, sejam muito bem-vindos, né? Estou feliz também com a vida do Luiz Henrique, que está aqui, já vai sair, o CPA, tá certo. Mas foi um prazer ter você um pouquinho aqui com a gente. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E o que mais, gente? O resto já é de casa, né? A Laure, glória a Deus também para o pessoal online, que Deus abençoe a vida de vocês e seja alcançada. Hoje eu recebi uma mensagem, gente, de uma seminarista online, não do CTMA, de outro seminário, que ela é de Brasília. E ela mandou uma mensagem para mim e falou: pastora, em fevereiro eu vou aí, eu quero te conhecer de perto. Né? E assim, ela tem compartilhado como ela tem sido impactada, né, pelas aulas online. Ela está lá em Brasília. Glória a Deus pela vida dela. E não é diferente também, gente, para os alunos online do CTMA. Né? Eles têm compartilhado que tem sido algo poderoso. Né? Exatamente. Vocês conheceram lá no Retiro Conectados a Cunhara, né? E a Andréia, né? Uns doces, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, a vida de vocês. Então, gente, vamos começar? Todo mundo tem Bíblia aí, dando glória a Deus? Glória a Deus. Todo mundo tem um caderno aí? Amém? Então, você fica atento.
essa apostila, ela não vai trazer o que eu vou falar aqui em sala, tá? Ela vai trazer um conteúdo que é um complemento. Tem coisas que pode ser que eu diga que esteja lá? Tem, mas essa matéria é um conteúdo muito grande. E se eu ficar presa na apostila, vocês vão deixar de receber outros conteúdos, tá bom? Então, ou seja, tudo que eu falo aqui é importante que você anote, amém? Que você coloque aí uma nota do que eu vou falar, porque vai cair na prova, tá bom, gente? Então, vamos seguir. O nosso módulo, gente, é prosperidade bíblica. Por que é tão importante a gente falar de prosperidade bíblica? Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a viver um novo estilo de vida, sim ou não, gente? Um novo estilo de vida. Então, ou seja, a vida agora que a gente começa a viver precisa estar pautada em uma verdade absoluta, que é o que, gente? A palavra de Deus, né? Todo mundo tem a sua verdade que foi construída de acordo com a sua criação, né? De acordo com a influência que você recebeu desde a infância. Então, isso vai criando em você conceitos absolutos de muitas coisas. E quando a gente vem para Jesus, a gente começa a observar que tem verdades que a gente carrega com a gente que é muito diferente da verdade que a Bíblia traz. É ou não é? Então, quando a gente vem para Jesus, a gente começa a assumir a verdade absoluta que é a palavra de Deus. A nossa vida precisa agora estar enraizada nessa verdade. Essa é a verdade, é isso que eu acredito e é isso que eu entendo. Então, por que é tão importante a gente aprender em um seminário? Por quê? Porque a gente vai mergulhar na palavra de Deus, na verdade absoluta. Então, aquilo que não é de Deus, que a gente construiu, começa a ser desconstruído. E a gente começa a assumir de fato a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Amém? Então, ou seja, tudo que nós entendemos a respeito de prosperidade, será que está alinhado com o que a Bíblia diz? Ou será que está viciado com o que o mundo apresenta para nós? Com o que a mídia apresenta para nós? Será que os conceitos que nós temos de ser uma pessoa próspera realmente está de acordo com a palavra? Você está entendendo? Por isso é importante a gente conversar sobre isso, sobre prosperidade. Essa matéria vai mostrar para nós um conceito genuíno do que a Bíblia diz sobre isso. Amém, gente? Então a gente chega uma hora na nossa vida que a gente precisa decidir qual é a minha verdade, o que eu acredito, o que eu vou tomar para a minha vida. A gente precisa tomar uma decisão. Não tem como ficar dentro do muro. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa caminhar na verdade. Eu já quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 João. Vocês vão me ajudar com a Bíblia, tá bom, gente? Eu vou citar o versículo e você vai ler com vontade. Quem fez Fundamentos da Fé sabe que eu falo que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler com vontade, com autoridade, como se estivesse pregando, tá bom, gente? Regra, pastora, isso é pecado, é diferente? Claro que não, tá bom, gente? É só para ninguém dormir. Quem trabalhou hoje, levanta a mão aí. Tá cansado, tá? Tá não? Glória a Deus. Né? Mas às vezes dá um sono, então você lê alto aí que o irmão do seu lado dá aquela despertada. Tá bom? 1 João capítulo 5, versículo 19. O que diz para nós? 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o domínio do maligno. O que isso significa, gente? Quero apresentar dois lados para você. Esse versículo apresenta dois lados, é ou não é? Sabemos que somos de Deus. Então, ou seja, existe um lugar em Deus e nós somos de Deus. Mas o mundo está onde? No maligno. O que isso significa? O mundo é do diabo? Não. Amém, gente? O mundo não é do diabo. Deus amou o quê? O mundo. Deus se entregou pelo mundo. Não
Deus, nós não podemos nos render ao domínio de Satanás. Existe meio termo, gente? Então vira aí para o seminarista que está do teu lado, fala: o crente precisa se posicionar. Precisa se posicionar. Amém? Porque a omissão também é um posicionamento. Você está entendendo, gente? Você tem que decidir que lado você está. Ou você governa, ou você permite que o Senhor, que essa palavra te governe, ou você permita que essa palavra seja a sua verdade. Não adianta você, não estou nem lá nem cá, não me decido, não sei o quê. Isso também é um posicionamento, ou seja, eu não aceito estar aqui sendo governada pelo que a Bíblia diz, mas eu acabo me rendendo. É o famoso muro, que todo mundo fala: não adianta você estar em cima do muro, né ou não é? Porque o muro é de quem? Do diabo. Amém, gente? Então a gente tem que o tempo inteiro decidir se posicionar, tá bom? Então não existe uma terceira possibilidade: ou nos rendemos ao que a Bíblia diz, ou nos rendemos ao governo de Satanás neste mundo. É ou não é, gente? Glória a Deus! Vocês estão entendendo? Nós vamos viver aquilo que nós nos alimentamos. Estou só na introdução, tá? Nós vamos viver aquilo que nós nos alimentamos. Eu conversando com um médico, que é o meu médico de referência no plano de saúde, clínico geral, e ele falou algo muito forte que me marcou. Ele falou: você vai ser aquilo que você se alimenta. Aquilo que você come é aquilo que você vai ser. Então, ou seja, é você que decide como vai ser o seu amanhã. Não existe isso, é você que decide o que você se alimenta. E no reino do Espírito é a mesma coisa, gente. É a gente que decide quem nós vamos ser amanhã e quem nós vamos ser hoje também. Então é a gente que decide do que nós vamos nos alimentar. Aquilo que eu vou me alimentar é aquilo que vai me estabelecer, tá bom? Então, se eu me alimento da palavra de Deus, certamente eu vou produzir em mim o quê? O que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Glória a Deus, gente. Então pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia aí e você vai fazer bem assim. Pega ela mesmo, gente. Tomado profético. Tomando posse. Você vai falar bem assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Amém, gente? Então, ou seja, aqui nós estamos em uma mesa posta. Amém? A palavra de Deus vai nos servir. E a gente vai decidir se a gente vai colocar para dentro, é ou não é? Ou se a gente vai botar para fora. Glória a Deus, gente. Então abre aí agora a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao 22, você vai ler com vontade, bem alto, tá? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, receberei com mansidão a palavra de voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém, gente? Então, ou seja, portanto, Tiago está falando para quem, gente? Para crente. Para crente. Ele está falando para a igreja do Senhor. Ele está falando isso, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, de coisas erradas. Ou seja, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com um monte de coisa errada na nossa mente. É ou não é, gente? Um monte de conceito errado. Aí ele está falando que, vocês têm que pegar esses conceitos que vocês receberam, que muitas vezes foram deturpados, jogar, amém? Para Deus, joga para fora e faz o quê? Acolher com mansidão a palavra em voz enxertada. Olha isso, gente. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ou seja, quando eu me permito receber essa palavra com mansidão, gente, o que é receber a palavra com mansidão? Eu trago isso quase em todos os meus módulos, tá? O que é
certo seminarista que passa por dificuldades porque ele cresceu aprendendo de uma forma um pouco diferente do que a palavra tem apresentado. O que aconteceu com ele na aula de submissão e autoridade? Quem já viu esse módulo, gente? É forte. É terrível na terra, não é? Quebra a gente no meio, quebra. É terrível. E aí o que acontece? Esse indivíduo abençoado, eu levantei, eu estava lá assistindo a aula, o William estava ministrando essa aula, que inclusive foi muito bem, graças a Deus. Ele levantou, aí no meio da aula eu levantei para ir resolver alguma coisa, e esse aluno, seminarista, também levantou. E eu no dia que eu cheguei, eu vi que ele estava. E ele foi um aluno que desistiu do seminário, desistiu da aula presencial no meu módulo de prosperidade bíblica. Ele não conseguiu, não suportou ficar no módulo. Então, ou seja, ele estava tendo dificuldade de receber com mansidão. Vocês estão entendendo? E aí ele falou: pastor, me perdoa, eu não consigo e eu não vou fazer essa aula presencial porque tem a regra, ele não pode ficar fazendo pergunta, interromper e tal. E ele não conseguia chegar até o final. E aí, enfim, ele estava só no online. E aí eu cheguei no módulo do William, ele estava no presencial, e eu cheguei para ele e falei: meu Deus, que coisa linda, você voltou pro presencial, eu achei que eu tinha acabado com a sua vida. Aí ele falou: ah, pastor, eu voltei pro presencial. Gente, no meio do módulo, o que acontece? O dia que eu levanto e vou lá para trás, quem sai também? Ele fala: pastor, eu vou sair do presencial de novo. De novo eu falei: filho, pelo amor de Deus, por que você não espera até o último dia do módulo? Porque talvez tem questionamento que você pensa agora e vai vir no final a resposta. Então você precisa ter paciência. Vai recebendo com mansidão, vai deixando ela entrar. O que você vê no final que não foi bom, você pega e faz o quê? Joga fora, fica só com o que te trouxe paz, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E aí no final ele fala: não vou mais ficar no presencial. E eu e a pastora, não vou falar o nome, ficamos ali com ele, eu e ela conversando, mostrando na Bíblia, aquela coisa toda tal. Eu vou pro monte e eu vou ver o que Deus vai falar e eu vou decidir. Ele foi pro monte, aí o que aconteceu? Ele estava lá na foto, gente, na foto oficial. Então eu acho que o monte, né, falou para ele que ele tinha que continuar no presencial. Glória a Deus. Então isso pode acontecer, gente, mas sabe qual é o perigo de tudo isso? É você se manter essa pessoa resistente. Então, ou seja, você não vai mudar nunca, você nunca está aberto para o novo, né? Então, ou seja, se permita ouvir, amém? Recebe com mansidão, porque essa palavra, quando você deixa entrar, ela te transforma de dentro para fora, amém? E você começa a ver o resultado aparecer na sua vida. Glória a Deus, gente, amém? Ninguém vai embora, né? Aqui não tem isso, glória a Deus. Então vamos lá, gente, prosperidade na visão do mundo. O que nós podemos dizer? Que prosperidade na visão do mundo? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Me ajuda aí, gente, fala. Dinheiro. Riquezas, o que mais? Estabilidade. Poder. Estabilidade, autoridade. É ou não é? Então o mundo já traz para nós essa visão de que prosperidade é você ter muita condição financeira. Ok, é isso também, mas não é apenas isso, prosperidade na questão financeira. E qual é o problema do mundo apresentar esse entendimento para nós? O problema é que muitas vezes a igreja, por perceber que o mundo apresenta prosperidade como algo de poder, de sucesso, de dinheiro, de riqueza, a igreja, muitas das igrejas se colocaram dispostas para essa visão que o mundo traz, sim ou não? Então, já que o mundo apresenta prosperidade como poder e dinheiro, então nós vamos nos abster da riqueza. Acontece ou não acontece, gente? Né? Se levanta contra aquilo que o mundo prega, por achar que se voltar para esse entendimento vai estar errado. Qual é o problema disso, gente? O problema é que um grupo de pessoas que eu vou chamar como grupo 1, eles, por entenderem dessa forma, o mundo traz a riqueza com prosperidade, então nós não podemos nos voltar, nos inclinar para isso.
nessa igreja. Eu cresci nesse tipo de igreja. Seja bem-vinda, Lídia. Pode sentar. Eu cresci nesse tipo de igreja, né? Meu pai se converteu nesse tipo de igreja. Em um período ele começou a estar nesse tipo de igreja. E o que nós entendíamos, querido, que rico de verdade não tinha condições, não ia para o céu. Rico, na verdade, era como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não tem perdão. E aí nós entendíamos o que? Que não tinham por que crescer. E sabe qual é o problema? É que eles usam a própria Bíblia para trazer respaldo para isso. Qual era o versículo base, gente? Abre aí. Mateus 19, 24. Como se Deus tivesse raiva do dinheiro. Ou seja, Deus e o dinheiro não se conversam. Então eu e o dinheiro também não podemos nos dar bem. Mas olha o que fala Mateus 19, 24, que é a base que eles trazem, que quanto mais miserável, mais Deus vai se agradar de você. Quem abriu pode ler bem forte. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? Pegando esse texto isolado, dá medo, não dá de ser rico? Não, pegando esse texto isolado, sem entendimento, dá ou não dá, gente? Sem hipocrisia. Óbvio que dá. Óbvio que dá. Mateus 19, 24, certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o que causou em mim esse versículo aqui que eu fui crescendo ouvindo? Meu Deus, eu começava a olhar para a minha parentela que eu considerava que era rica, né? Porque tinha casas, tinha carros, tinha isso, tinha aquilo, e eu falava, meu Deus, eles vão tudo pro inferno. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tira aquele emprego do meu tio, coloca um emprego mais simples, gente, realmente, com pesar. Você tá entendendo? Com pesar. Não tô falando de inveja, não, tô falando de pesar. De eu orar e falar, meu Deus, não deixa, meus tios são ricos, não deixa eles pro inferno. De eu orar com esse propósito, para que eles não fossem pro inferno, porque eles eram ricos, por causa da má interpretação desse versículo. Olha que coisa séria, gente, né? E aí a gente olha aqui, né? É mais fácil o camelo. Imagina o camelo. Eu imaginava aquele animal, o camelo. Quem já imaginou isso? Né, terra? Camelo é um negócio enorme. Aquele bicho, aquele animal enorme. Aí eu olhava para o fundo de uma agulha e falava, gente, é impossível, não tem como. Eles vão pro inferno, né? Então eu entendia dessa forma. Só que aí, na medida que eu fui crescendo, eu observei que quando a gente vai interpretar esse versículo no original, uns estudiosos acreditam que esse camelo não é um animal. Amém, gente? Não é um animal, é aquela corda de navio. Vocês já viram aquela corda de navio? Que segura o navio e tal. Lá em Itaipava é como se fosse um quebra-mola. Até um quebra-mola, né? Aí eu olhava, tá, mas mesmo assim esse camelo não dá. Mas existem outras pessoas que dizem que quando Jesus falou disso aqui, ele não estava falando da agulha objeto e nem dessa corda, ele estava falando de um canal de entrada que existia em Jerusalém. Você já ouviu isso? Um canal de entrada que existia em Jerusalém, que o camelo não conseguiria passar se ele estivesse com bagagem, porque era um lugar muito fechado e realmente era como se fosse uma fiscalização. O camelo tinha que entrar sem nenhuma bagagem, sem carregar nada. Ele tinha que entrar. Aí existe essa linha também que entende que está falando desse lugar. Amém? Que a agulha era como se fosse um bairro. Você já ouviu isso? Não, né? Alguns sim. Você já? Como se fosse um bairro. Mas e aí, pastora? Qual que é a verdade? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque alguns estudiosos falam bem assim, que esse bairro considerado agulha é um bairro que só passou a existir depois que Jesus já tinha partido para a eternidade. Você está entendendo? Então não tinha como Jesus falar de um bairro que ainda não havia existido. Mas existem aqueles estudiosos que falam
Porque aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso bater um martelo e falar que absoluto é isso, aquilo, entendeu? Amém, gente? Então tá tudo bem se você pensa que é um animal, tá tudo bem se você pensa que é uma corda grande, tá tudo bem se você pensa que é uma cidade, um bairro, tá bom, gente? Vocês entenderam? Então é importante até eu falar isso, porque a gente precisa ter maturidade pra gente não ficar brigando por causa de linha, sabe? A linha, visão teológica, para, a gente não precisa disso, tá bom? A gente precisa da palavra, que a palavra diz que tá escrito, é isso aí, tá, gente? E aí, tá, mas Jesus estava falando de quê, gente? Se você for ver o contexto, ele está falando do jovem rico, que não conseguiu abrir mão do que ele tinha para seguir a Jesus. Eu vejo assim, eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, então acho que se for no peronismo é muito dinheiro. O teu irmão mesmo ganhava 10 mil reais, eu falo assim, você tem que pegar o dinheiro, você nem tem que dar muito dinheiro para a igreja. A gente vai chegar ainda nesse nível aí. Vamos falar desse assunto também. Então, ou seja, ele estava pegado na riqueza. E aí eu pergunto para vocês. Vamos seguir, gente. Vocês viram o grupo 1, ok? Agora qual é o grupo 2? O grupo 2 é aqueles que acreditam que para você ser uma pessoa que agrada ao Senhor, que o termômetro para dizer se você é um crente próspero, que agrada ao Senhor, é você ter muitas riquezas financeiras. Aí já um outro grupo de igrejas que acreditam o quê? Que é só prosperidade. Eles fazem apologia a você ter carro, a você ter riquezas, a você ter dinheiro, a você ter posses, a você ter tudo e muito mais. Existe esse tipo de igreja, gente? Que só prega sobre isso o tempo inteiro. Prosperidade, prosperidade. Que se você vir para Deus, Deus vai te dar isso. Então, ou seja, você faz todo mundo ir atrás de Deus por causa do dinheiro. É ou não é, gente? Existe esse tipo de igreja. E eu te pergunto, tá certo isso, gente? Não tá. Tá tendo um desequilíbrio. Uma amiga minha que morava no Rio de Janeiro, quando ela veio para cá, ela falou bem assim, quando ela veio na Viva, e ela viu a pregação e tal, e ela falou bem assim, gente, há 5 anos eu estou em uma determinada igreja, que o foco das pregações é só prosperidade financeira, só fala de prosperidade financeira. Ela falou, gente, eu senti até diferença do ambiente, porque a igreja toda se move na questão de você ter posse, de você conquistar, de você adquirir, né? Então, ou seja, isso realmente acontece. Qual tá certa, gente? Nenhuma das duas. Nem grupo 1, nem grupo 2. Precisa de quê? De um equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio. Por que que a gente precisa? Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas, sim ou não, gente? A Bíblia diz isso para nós. E o equilíbrio é o que, gente? Qual é o nosso equilíbrio? O nosso ponto de partida, a nossa base, a nossa estrutura é a palavra de Deus. Então, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, gente? Eu fui liberta, glória a Deus. Eu fui liberta desse grupo 1, né? E eu tenho certeza que muitos foram libertos também, por caminhar nesse modo também, conhecendo a palavra do grupo 2. Amém? Então a gente precisa buscar um equilíbrio. E o Senhor é o nosso equilíbrio. Tiago 1,17. Abra a tua Bíblia aí, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Amém, gente? Por que a gente pode tomar a palavra, gente, como nosso equilíbrio? Porque ela não fica mudando de acordo com as estações. Amém? Ela é o equilíbrio total, não há sombra, quer dizer, não há nem sombra de variação, nem mudança, nem sombra de variação. Então, ou seja, o nosso Pai é perfeito. Amém, gente? Ele é estável, ele é equilibrado, ele é harmônico, assim como foi Jesus, o nosso Deus é. Então nós podemos sim, amém, tomar a Bíblia como nosso ponto de partida. Esse é o ponto de equilíbrio. Romanos 12:3. Quem pode ler? Romanos 12:3. Pode ler bem alto.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba como temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, gente? Olha, pense com moderação. Na sua versão temperança. No original, esse moderação, pense com moderação. Ou seja, paute as suas decisões com moderação. Moderação, já até falei em fé. É pensar em direção a algo. E esse algo é o que, gente? Aponta para a realidade da palavra de Deus. Amém? Tudo que você fizer, todo conceito que você construir a partir de então precisa estar baseado no que a palavra diz, tá bom, gente? E não no que a mídia apresenta para nós. E como é possível pautar a nossa vida nessa palavra? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Tá fácil isso aqui, né? Então, ou seja, o que a gente vai precisar fazer? Abandonar o padrão que foi construído na nossa mente, que veio por influência do inimigo, e vamos assumir, amém? Renovando. O que é isso, gente? Mudança de mentalidade. É fácil, gente? Não. Eu vou precisar me assentar na mesa certa. É ou não é? Mudança de mentalidade não tem como. Por que muitas pessoas não conseguem sair do lugar, mudar de vida? Por quê? Porque continua sentando na mesa errada, continua se alimentando da coisa errada. Então eu preciso saber qual é a mesa que eu vou me assentar a partir de agora. Não é qualquer roda que eu sento mais. Se eu quero ter uma mente transformada, moldada com a palavra de Deus, eu preciso saber quem são as pessoas. Amém? Que eu vou ouvir, que eu vou me assentar. Eu preciso, senão não tem jeito, gente. Você pode estar aqui dentro do seminário, ouvindo o alimento fresco do céu que vai te dar norte na sua vida, mas se você sair daqui e ficar bate-papo com pessoas que estão com a mente totalmente, o que vai acontecer? Envolvida com pessoas que não querem nada de Deus, você vai ficar se alimentando durante o dia, quer dizer, na maior parte do seu dia de coisas erradas, né? Então vai ter transformação? Se não tem transformação, você se torna capaz de experimentar e comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não. Amém? A gente precisa permanecer nessa mesa. Por que muitas pessoas não conseguem? Porque não permanecem na mesa. Não tem paciência de esperar. É ou não é, gente? Para você nascer, você teve que esperar quanto tempo, gente? Não foi de uma hora para outra. Então a gente precisa permanecer na mesa certa. Amém? Se durante o dia está rolando um alimento errado, cara, eu não posso. Senão eu não vou ser transformado, eu não vou chegar em nível nenhum. Eu vou continuar do mesmo jeito na minha vida. Então é uma decisão. Então vira para o seminarista que está do teu lado e fala, é você que decide como vai ser o seu amanhã. O negócio é sério, gente, não tem conversa. É você que decide. Tem muitos seminaristas que recebem toda a palavra de Deus, depois está tudo aí, ó, com a vida destruída. É ou não é? Jogando o ouro fora. Por quê? Porque se assentou em lugar errado. Cuidado com isso. Amém, gente? Ou seja, não se amodar é ser radical. Sabe aquelas pessoas que falam, cara, você é crente cafona. É isso aí, você está no lugar certo. Quando alguém vira para você e fala assim, gente, você é muito, com a palavra, gente, aquele crente exatamente antiquado, radical. É, aquela outra palavra, gente, eu quero achar. Hã? Não. Quadrado. Eu quero achar ela. Aqui é fanático. Nossa, que fanático sumiu, por isso aqui. Amém? A gente precisa ser ortodoxo pela palavra. O que é isso, pastor? Ortodoxo. Talvez você ouviu a sua vida inteira que ortodoxo é aquele povo que mata por causa daquilo que acredita. É ou não é? Ortodoxo
Entendeu? Se ela falou, tá falado, não tem conversa. Então, seja isso. Amém? Toma posse do que a Bíblia diz e detona tudo que não está dentro da palavra, para que você consiga experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na prosperidade. Amém? Que Deus tem para a tua vida. E o primeiro passo é o quê? É encarnar essa palavra na minha mente. É passar a ter a mente de Cristo. Como isso é possível? Abre aí, gente. 1 Coríntios 2,16. Para a gente alcançar essa realidade, precisamos alinhar. Gente, não tem como. Se não alinhar, não dá certo. Precisamos alinhar o que a Bíblia diz. Pensar como Cristo pensa. Será que dá para nós, seres humanos, cheios de defeitos? Será que a gente consegue pensar como Ele pensa, gente? Sim. O que a Bíblia fala? Vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, gente? Alguma outra versão aí? Fala para mim. 1 Coríntios 2,16. Outra versão. Está diferente da Suzy. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Amém, gente? Alguém está diferente? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. A minha versão aqui, uma outra que eu peguei, NTLH. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém, gente? Então fala bem assim, a capacidade de raciocinar como Cristo raciocina me pertence. Porque a palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então você tem que tomar posse disso. Quando o diabo quiser atacar a tua mente, o que você vai falar? Satanás, Cristo não pensa isso que você está jogando na minha mente. Amém? Cristo não raciocina dessa forma, então vai partindo de retirada, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém, gente? Eu sinto muito dizer, mas você está em guerra. Você está em guerra. Você quer vencer? Mantenha-se na sua posição, armado. Amém? Posicionado contra todo o ataque de Satanás. Efésios 6, gente, não é brincadeira. Você tem a armadura. Por que você tem a armadura? Ele te deu essas armaduras por quê, gente? Combate não acaba. Amém? Só naquele dia que a gente estiver na eternidade. Glória a Deus! Então você tem que saber quem você é, qual é a sua posição e se manter, para que você desfrute da verdade de Deus. O tempo inteiro o diabo quer te tirar desse plano perfeito de Deus. Isso é fato. Então é você que decide. Amém? Quem vai vencer? Se é o que a palavra diz ou se é o que o diabo está tentando te arrastar. Glória a Deus, gente. Eu cheguei por uma criança, uma pré-adolescente que estava passando por um problema de comportamento, enfim, né? De dar lugar para o diabo. Eu falei bem assim, olha, a decisão está na sua mão todo dia. Se você vai fazer o que Deus quer para viver o que Ele tem para a tua vida, ou se você vai fazer o que o diabo quer e receber o que Ele tem para a tua vida. É você que decide. Então todo dia de manhã você tem que acordar como? O que eu vou fazer hoje? Eu vou dar, é como se fosse um cabo de força. É ou não é, gente? No mundo espiritual é isso, gente, é um cabo de força. O diabo está tentando aqui te tirar do projeto de Deus, e Deus está aqui, ó, com o Espírito Santo, meu filho, vem pra cá. É ou não é? Então todo dia você decide quem você vai dar mais força. Ou seja, eu começo o dia fazendo o quê? Se eu quero dar força para o Espírito, para que eu viva as verdades de Deus, eu preciso me alimentar do que a palavra de Deus diz. Amém? Se eu não me alimento disso aqui, ó, pode ter certeza que você vai ser presa fácil. Os demônios vão olhar para você, desculpa a expressão, tá, gente? Bem pentecostal. Vão olhar para você e vão falar bem assim, ixi, aquilo ali é fracote. Aquilo ali é fraquinho, ixi, dá nada. E aquilo ali é só jogar qualquer coisinha que ele cai, né? A vida do crente não é um morango, meu bem. Ela não é um morango. Amém? Então não tá vai na pessoa que tá do teu lado,
gente, é de Domingos Martins, sinto me dizer pra você. Aqui é azedo, não é? Bora voltar pra aula, né, Terra? Tô muito em casa, né, com vocês. Então vamos lá, gente, conhecendo a vontade de Deus. Vamos conhecer a vontade de Deus? Prosperidade é o quê? Podemos dizer é ter mais que o suficiente, é ter uma vida de abundância em todas as áreas. E aí eu te pergunto, gente, qual é a vontade de Deus? A gente vai conhecer agora qual é a vontade de Deus em relação à prosperidade. Ou seja, na criação o Senhor mostrou para nós o desejo dele a respeito de prosperidade. É ou não é? Deus não muda, gente. Não adianta você querer aprender a Bíblia só no Velho e no Novo Testamento. Não. Você vê a essência de Deus desde Gênesis. Ele não mudou. Amém? Ele é constante desde o início até o final da palavra. Então pega a tua Bíblia aí pra gente enxergar com clareza o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Cada um vai ler um versículo, tá bom, gente? Do versículo 26 ao 31. Vamos conhecer o que a mente de Deus pensa ao nosso respeito. Qual é o propósito de Deus? Quem abriu pode ler. Capítulo 1, do 26 ao 31. Na verdade, cada um vai ler um versículo. Todo mundo abriu, gente? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e abundai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda árvore dos céus, e a todo o resto da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E foi tarde, e amanhã, e o dia sexto. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos mastigar aqui isso que nós acabamos de ler. Primeira capacidade que Deus liberou sobre a vida do homem que nós identificamos. Onde que está, gente? Gênesis 1, 26 e 27. Quando ele fala bem assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Olha aí, hein? Domine ele sobre toda a terra, podemos dizer de uma forma resumida. Então qual é a primeira capacidade? Quem gosta de tirar 10 aí na prova, aleluia. A primeira capacidade que Deus deu para o homem, gente. Dominar. Capacidade de Domínio. capacidade de domínio, capacidade de governo, de administração, assim como Deus é capaz, administrou a criação, fez tudo. Nós somos a imagem e a semelhança dele, e assim como ele é, nós somos. Então Deus liberou aqui sobre o homem capacidade de governar. Amém, gente? Capacidade de administrar. Então preste atenção, essa capacidade, querido, não está relacionada ao seu temperamento. Ah, eu não tenho perfil de líder. Quem foi que te disse isso? Me mostra na Bíblia. Ah, eu não consigo organizar nada. Quem foi que te disse isso? Foi a palavra? Ah, eu não tenho condições de administrar, de governar. Eu não tenho essa habilidade. Quem te disse isso? A Bíblia diz que Deus colocou sobre o homem o quê? Capacidade de governar e de administrar. Eu não sei o que você ouviu das pessoas quando você cresceu. Você é desastrado, que você não tem jeito para isso, que você... É ou não é, gente?
E aí isso vai entrando dentro da onde? Da sua alma. Você vai acreditando. Mas escuta uma coisa, é mentira do diabo ao teu respeito. Você tem poder de governar e administrar tudo que Deus colocar na sua mão. Amém? Quando Ele chama, Ele capacita. É a Bíblia que diz o que tem de gente abrindo mão de emprego, abrindo mão de promoção, abrindo mão de liderança, abrindo mão de tanta coisa, porque cresceu ouvindo: eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho esse domínio, isso é para fulano, isso é para ciclano, eu não sou assim. É ou não é, gente? Mas foi Deus que disse isso para você? Então escuta uma coisa, abandona isso que você ouviu e pega agora o que a Bíblia está dizendo para você. Você é capaz de governar tudo que Deus colocar na tua mão. Você é capaz de administrar tudo que Deus colocar na sua mão. Você está entendendo isso, querido? Amém? Então, ou seja, a partir de então você está proibido de dizer algo diferente do que a Bíblia diz para você. Glória a Deus. Então coloca a mão na tua mente, fala bem assim: eu recebi de Deus a capacidade de governar e administrar. Isso me pertence, é meu, é direito e eu tomo posse. Amém, gente? Você precisa tomar posse. Você está entendendo? Porque é o que a Bíblia diz. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, as suas palavras precisam estar alinhadas com isso. Amém? Você tem que rejeitar tudo que vem diferente disso na sua vida. Isso não é soberba. Amém? Isso é convicção. É a Bíblia que diz. Se ela diz, eu posso dizer. Amém? A Bíblia falou quando Deus vira para Jeremias e chama ele para ser profeta das nações. Ele se acha capaz, ele se acha menino, ele se acha o menorzinho do ambiente. O Senhor fala que eu coloco as minhas palavras na sua boca. Agora você vai falar o que eu falo. Você está entendendo? Então quando você pega isso aqui, bota para dentro, agora a sua boca fala o que a palavra de Deus fala. Acabou. Amém, gente? É uma decisão. Fala bem assim, isso é posicionamento. Não tem nada a ver com sentimento. É posicionamento. Eu assumo o que a Bíblia está falando e ponto final. Amém? Então capacidade de governar e administrar, o Senhor liberou sobre o homem. Abre Salmos 8:5 para você entender a realidade que a palavra traz para você. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Lê de novo aí, vai. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo me puseste. Tá falando de quem, gente? Do homem. Do homem. Gente, você tem noção do que Deus falou ali? Algumas versões traz anjo, né? Algumas versões traz anjo. Só que no original não é anjo que servia a Deus. No original é o próprio Deus. Vocês estão entendendo, gente? Alguns momentos na Bíblia, quando vai trazer anjo, no original está falando do próprio Deus. Em algumas versões apresentam algum anjo, mas está falando do próprio Deus. Mas no original é exatamente nessa versão aí que a Suzy leu. Fizeste-nos um pouco menor do que Deus. Você tem noção do que é isso, gente? E de glória e de honra o coroaste. Por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque você é a cara do Pai. Você está entendendo? Aquilo que ele queria, o Senhor depositou em você. De glória e honra o coroaste e te deu domínio sobre tudo que aonde você botar o pé. Você está entendendo, gente? Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vai te libertar de toda a prisão do diabo na sua mente. E você só avança. Você está entendendo isso, gente? E a gente precisa assumir essa palavra. Então, ou seja, é muita honra que o Senhor liberou sobre nós. Nós merecíamos isso, mas se Ele decidiu fazer assim, se Ele decidiu, quem sou eu para rejeitar? Amém? Quem é você para rejeitar a autoridade que Ele liberou sobre a sua vida? Glória a Deus. Então fala isso: eu sou capaz de dar conta
vem dele, não é de mim, vem dele. Amém? A gente reconhece que não somos nós, é ele. A palavra dele é decreto. Amém? Sobre nossa vida. Vamos lá, gente. Outra capacidade. Ainda no versículo 28, Gênesis 1, 28. O que fala lá para nós? Então o Senhor Deus os abençoou. Me ajuda a completar aí, gente. Vamos lá, igual primário. Então o Senhor Deus os abençoou. Aleluia. O Senhor os abençoou. O que é isso, gente? Vamos entender a raiz de ser abençoado. Estou falando muito rápido, gente? Não. Vocês estão conectados aqui comigo? Glória a Deus. O que é a raiz de ser abençoado? O que é isso, gente? É uma capacidade, é um poder. Poder de quê? Ser abençoado é ser liberado para dar certo em tudo que fizer. Você já viu isso? Ou seja, ser abençoado é uma capacitação, um poder para prosperar e viver uma vida completa, sem falta de nada. Você já ouviu a expressão, nossa, fulano é abençoado, né? O que arremete para você isso? Nossa, fulano é abençoado? Dá certo, faz dar certo. Tudo que faz dá certo? É ou não é? Nossa, mas o que vem na sua mente? Fulano é abençoado, foi promovido. É ou não é? Onde ele bota a mão, o negócio parece que... É ou não é? O que é isso, gente? É uma capacidade de Deus de te fazer florescer em tudo que ele coloca na sua mão. Você está entendendo? Isso não é você, isso é ele em você. Ele decidiu liberar isso sobre você. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa quando você está fazendo um negócio, está dando errado, ó, chama fulano. Chama fulano, porque se fulano chegar aqui, o negócio vai funcionar, o negócio vai lá. Né? É ou não é, gente? Eu olho para a vida do meu pai e falo, gente, meu pai é muito abençoado. Tá todo mundo tentando resolver negócio de televisão, não sei o que, a gente não consegue, quando ele chega, ele tem uma porção a mais. Glória a Deus. Não, eu acho que ele tomou mais posse. Não é que ele tenha mais, porque Deus ele não tem filho preferido. É ou não é? É todo mundo igual, porque às vezes em determinada situação, um toma mais posse do que o outro, né? Então, ou seja, é assim, todo mundo chama o pastor para isso, chama o pastor. É uma loucura, né? Então, ou seja, liberado para prosperar. Você é abençoado. Então, coloca na sua cabeça e fala, eu sou abençoado. A capacidade e o poder para prosperar e viver uma vida completa está sobre a minha vida. Amém? Esse continua sendo o plano de Deus para a humanidade. Vamos continuar aí no versículo 28. Vamos mastigar quando fala desse sedes fecundos. O que é isso, gente? Fecundar. Que capacidade é essa, gente? Capacidade de produzir e de frutificar. Que acaba estando alinhado também com ser abençoado, né, gente? Ou seja, tudo que você coloca a mão prospera, dá certo, floresce, acontece. Se o negócio está embolado, você coloca a mão, o negócio anda, tá sobre a tua vida. Amém, gente? De produzir, de frutificar. Vamos lá. Ainda no versículo 28, parte B. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, ou seja, capacidade de ter também, gente? De multiplicar tudo que vem sobre a sua mão. Amém, gente? E também de administrar toda a produção. Então, ou seja, mais uma capacidade que nós encontramos aqui, capacidade de multiplicar tudo que Deus coloca na tua mão. Amém, querido? O teu salário, toma posse aí, chegar na tua mão, a capacidade de multiplicar está na tua mão. Glória a Deus. Amém, gente? Está na tua mão. Essa consciência está na tua mão. Gente, eu li uma frase que eu falei, caramba, infelizmente é verdade. Falaram assim, coloca 10 mil na mão de uma pessoa pobre na sua mente. E coloca 10 mil na mão de uma pessoa com entendimento mais aberto, mais inteligente, mais rica, inteligentemente falando. Eu nem sei se existe isso, né? Mas vocês entenderam, né, linguagem? Aí falaram desse resultado. A pessoa que é pobre mentalmente vai pegar 10
porque você pode ser uma pessoa que Deus quer fazer você prosperar abundantemente e você está com a sua mente muito medíocre. Ele vai aparecer com um iPhone novo, vai ficar. Aí coloca na mão de uma pessoa que tem uma inteligência alinhada mesmo com as coisas de Deus. O que vai acontecer com ela, com esses 10 mil? Vai multiplicar em 100. Vai usar aquilo como uma semente e vai começar a investir, buscar sabedoria de Deus para usar aquilo. Amém? O salário é a prosperidade que vem para a tua vida, querido. Precisa estar conectado com o que o céu quer fazer, amém? O céu quer multiplicar tudo que vem na tua mão, então cuidado para você não desperdiçar. Amém, gente? Cuidado para você não desperdiçar. Então, ou seja, a capacidade de multiplicar o que vem na nossa vida está em nós. O Senhor nos deu. Outra coisa, gente, outra prosperidade que nós podemos ver aqui. Vai para o 29, Gênesis 1, 29 e 30. Fala o quê? Isso vos será para mantimento, e assim se fez. Ou seja, era pouca coisa, gente, o mantimento que Deus tinha ali, no princípio para o homem. Quantas árvores, gente? Quantas frutas tinha ali? Dá para saber? E o homem precisava de tudo aquilo, gente. Mas Deus é abundante. Ele fez muito mantimento além do necessário. Olha, pode comer ali adoidadamente. A bondade de Deus estava ali operando. Então nós vemos o que com essa palavra, gente? Que suprimento na alimentação é promessa de Deus para a nossa vida. Amém? É vontade de Deus. Eu preciso botar isso para dentro. Cara, eu vou viver bem, eu vou comer bem. Amém? Está sobre você. Adão, ele podia comer de qualquer fruto, querido. Se você caminhar nessa verdade, você vai comer do bom e do melhor, né? Todo dia está diante de você, obedecer ou não, para que você coma o melhor dessa terra. É ou não é, gente? Se bater aquela vontade de comer uma comida japonesa, se você caminhar nessa linha, você vai ter condições de pagar. Amém? Tudo que você quiser, o Senhor vai te dar. Amém? Se gerar o desejo de ir lá para a ilha de Maldivas, o Senhor vai te dar. Meu Deus! De ir em Jerusalém, que é muito mais caro do que ir na ilha de Maldivas, você vai conseguir. Amém, gente? Eu vou começar um projeto aí para eu levantar um dinheiro para eu ir para Jerusalém. Eu vou. Amém? O Senhor já me deu até estratégia como é que vai ser isso. Amém? Para levantar um recurso para ele. Gente, éramos coisas de 20 mil. Amém? A gente vai conseguir, você consegue o que você quiser. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então vamos caminhar aqui no mistério, que é forte. Então a alimentação adoidada Deus tem para você suprir a tua casa, para você abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a vontade de Deus ao nosso respeito. Vamos continuar, que eu preciso fechar antes do intervalo. Vai para mim agora, Gênesis, capítulo 2. Pastor, é só alimentação? Será que Deus pensou em riquezas, abundâncias financeiras? Vamos ver, gente. Gênesis 2, do 10 ao 12. O que é que vai falar para nós? Quem pode ler? Suprimento. Olha outra vontade de Deus ao nosso respeito. Pode ler. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. O nome do príncipe é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há obedio e a pedra de sardônio. O que era isso, gente? Olha só. Ali existia ouro. Quem fez o ouro, gente? Muito ouro. Meu Deus. Não só fez o ouro, gente, como fez as pedras preciosas. E olha só, a Bíblia fez questão de falar para você: o ouro daquela terra é excelente. Olha isso. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix, ou seja, extremamente valiosa. E era para quem isso aqui, gente? Para o homem, gente. Era para Adão, era para a humanidade. E continua sendo a vontade de Deus, porque a vontade dele não muda. Então, ou seja, é também vontade de Deus o suprimento em riquezas para o homem. Amém, gente? É também para a glória de Deus. Então, o que nós percebemos, gente? Que o padrão que Deus estabeleceu para a vida do homem é o mais alto nível de padrão, sim ou não, gente?
maior nível de padrão foi o que Deus estabeleceu para a vida do homem. Adão era próspero, gente? Sim ou não? Extremamente próspero. Adão era extremamente próspero. Então, ou seja, Deus instituiu o mais excelente padrão para o homem. O homem foi criado, portanto, para quê, gente? Para desfrutar de todas as verdades de Deus. É ou não é, gente? Desfrutar de todas as vantagens de Deus para a nossa vida. Só que eu primeiro preciso aceitar aqui na minha mente. É ou não é? Eu primeiro preciso aceitar que isso entre na minha mente, que o Senhor me chamou para ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que eu fizer. Sim ou não, gente? Extremamente sucedida em tudo que eu fizer. E eu queria, antes de que você lesse só comigo, vai ler para mim 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Você só acompanha comigo que eu vou ler, para você entender o porquê que a verdade de Deus, que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós para trazer verdade. Eu vou fechar com esse versículo aqui agora. Todo mundo abriu 1 Coríntios 2, 9 e 16. Todo mundo abriu? Vou ler aqui, não sei qual é essa versão. Diz bem assim, ó: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Olha, gente, isso aqui é muito poderoso. Para que nós recebemos o Espírito de Deus? Qual é o propósito? Para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Preste atenção que tudo vai depender do que você entende. Então o Espírito está em mim para que eu entenda qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Por causa do Espírito. E por causa do entendimento que o Espírito traz da palavra, nós podemos entender as coisas que nos tem dado o Senhor gratuitamente. Amém? Então, para terminar esse momento, levanta a tua mão aí. Fala bem assim: o maior padrão que foi estabelecido sobre Adão permanece sendo a vontade de Deus para a minha vida. Fala assim: Ele me chamou e me capacitou para experimentar e desfrutar do padrão que o céu estabeleceu sobre a minha vida. Amém? Mais uma vez, fala comigo: eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Amém, gente? Deus abençoe. Vai lá para o intervalo de vocês.